O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhes pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: Sei que é o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração.
mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo da Quaresma, e vejam que no ano A nós temos nos 3 domingos, terceiro, quarto e quinto, toda uma orientação da teologia do batismo, já que estes são os evangelhos usados quando temos catecúmenos e eles recebem as bênçãos chamadas de escrutínios. Dentro dessa teologia batismal, nós vamos ver 3 textos que narram 3 personagens que têm um encontro com Jesus Cristo e um simbolismo grandioso. O da samaritana é o símbolo da água, a água viva, a mesma água batismal que purifica, limpa os nossos pecados e somos acolhidos como filhos amados de Deus. No próximo domingo, quarto da Quaresma, o Evangelho é o cego de nascença, que tem os olhos ungidos e abertos e enxerga a luz. Cristo é a luz do mundo e como filhos da luz, somos convidados a caminhar no mundo, certos de nossa vocação. E no quinto domingo da Quaresma, vemos o texto da reanimação ou ressurreição de Lázaro, em que dentro da teologia batismal nos traz presente a veste nova, a veste da glória, a veste da ressurreição, a que todos somos chamados a partir do nosso batismo. Mas hoje vamos tratar então do texto da samaritana e toda a sua catequese. É um texto que tem muitos detalhes que quando a gente percebe, nós vemos que os encontros com Jesus causam diferenças enormes na vida das pessoas. Então, antes do texto propriamente dito, é importante nós tomarmos notas de alguns elementos. O primeiro deles é que o texto da samaritana acontece no contexto de um poço. O poço, naquela região, era um lugar extremamente importante, porque de lá tirava-se o pouco de água que eles tinham e até hoje tem para beber, para tomar banho e assim por diante. Mas o poço é uma figura que vem simbolizada desde o Antigo Testamento como um lugar de grandes encontros amorosos. Personagens se conheceram, se casaram num poço. Vemos Moisés quando conheceu Séfora, vemos Jacó quando conheceu Raquel, e nós vemos o mesmo encontro que Jesus propõe, o amor, o sentido da vida, aquela mulher samaritana. Um segundo ponto que a gente precisa tomar nota é o problema que havia entre judeu e samaritano, um problema histórico, datado lá do ano de 722 a.C., quando os assírios invadiram as tribos do norte e se misturaram com os judeus. Então, na verdade, judeu, que podia dizer que era filho de pai judeu e de mãe judia, eram só as 2 tribos do sul, Judá, que tinha sua capital em Jerusalém, que inclusive tinha o famoso templo de Jerusalém. Esse povo da Samaria, eles na verdade construíram um templo para eles no Monte Garizim, para poderem contemplar, rezar, já que não eram aceitos pelos judeus. Por isso, uma das referências do texto bíblico é a samaritana perguntando para Jesus: onde está Deus? Se deve adorá-lo no templo de Jerusalém ou no Monte Garizim, onde era o templo deles? E Jesus dá uma resposta fantástica: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade onde eles estiverem.
na verdade, no coração, que seria o nosso grande templo. Tendo essas referências, a gente então começa a olhar o texto. Jesus está na Galileia e passa de propósito pela Samaria. Não precisava passar por lá, mas ele quis passar. Era meio-dia, a hora mais quente, lá o sol é bem intenso, e ele se senta ao lado do poço na cidade de Sicar, no vilarejo de Sicar. Um poço bem disputado, porque é um dos poucos locais de água que tem naquela região. Vejam que então, Jesus quer passar por ali, está sozinho. Vem uma mulher samaritana. Aquela mulher, ela fazia aquele percurso de carregar o cântaro, encher de água e voltar para casa com o cântaro várias vezes durante o dia, porque precisava de água para beber, de água para fazer comida, de água para tomar banho, e essa função eram as mulheres que faziam. Então a gente com certeza imagina que aquela samaritana estava cansadíssima, esgotada, de tanto ir e vir buscar água, dias, meses, anos, fazendo aquela mesma coisa. Chegando lá, Jesus então olha para ela e diz: me dá água, estou com sede. Jesus, na verdade, começa um diálogo com ela. Ele quebra o gelo, assim como a gente faz quando não conhece a pessoa ou não tem o que falar, a gente recorre ao tempo, né? Tá sol, tá calor, tá chovendo. Jesus faz a mesma coisa. Olha aquela mulher no poço e diz: dá-me de beber. Ela imediatamente corta Jesus. Ela aponta várias coisas. Primeiro, um judeu não pediria água para uma samaritana, que sou eu. Tem uma coisa errada aí. Nós temos problemas históricos, nós dois. Um homem e uma mulher também não conversam sozinhos, ainda mais num poço. Isso não vai pegar bem. E ela olha e fala assim para ele: você não tem um balde, não tem uma vasilha, não tem um cântaro, não tem nada. Onde que você vai pegar água? Onde que você vai beber água? Então, ela corta ele para que não haja mais possibilidade de diálogo. Jesus, no entanto, provoca ela e diz: olha, se você soubesse o que eu tenho para te dizer, ou a água que eu tenho para te propor, não sou eu que pediria água a você, mas é você que pediria água a mim. Porque a água que eu tenho a te oferecer é a água viva. Essa fala, água viva, ela remete também à experiência do Antigo Testamento, em que as mulheres, antes do casamento, elas tomavam banho na água viva para se preparar para o esposo. Então, ali nesse texto, existe sim um pano de fundo de uma figura de uma mulher pagã, de uma mulher que não era judia, acolhida na salvação. Jesus abre o contexto da salvação e, ao mesmo tempo, ele se coloca como noivo, como o maior de todos os noivos, que deseja a salvação da igreja, acolhendo judeus, samaritanos, pagãos, galileus, porque a salvação é para todos. Vejam que então, naquele diálogo, a mulher fica curiosa. Ela, na verdade, começa a perguntar para ele: mas que jeito que é essa água? Aí ele fala: uma vez que você beber essa água, você não terá mais sede e não vai precisar voltar aqui. Aí ela se alegra, porque é muito evidente, muito claro, que não era fácil para ela passar dias e dias buscando água. E aí então ela pede para ele: dá-me de beber, eu quero dessa água. Engraçado que quando a gente fala da água, a água, além de ser um símbolo de vida, ela, em muitos salmos, ela acaba apontando que nós somos terra seca, sedenta de água, que é o próprio Deus. Então, o que Cristo está propondo é matar a sede de Deus que ela tinha. Só que para isso, ela precisava visitar-se.
olhar um pouco para a própria história, abrir o coração. Por isso a gente cantava no Salmo, né? Não fecha o coração, ouve hoje a voz do Senhor. E aí Jesus começa a perguntar para ela da vida dela, da história dela. Inclusive pergunta do marido: onde está o teu marido? Jesus sabia que na verdade ela não tinha marido, e essa figura do marido, simbolicamente, são 5 deuses que foram adorados no Monte Garizim, antes deles entenderem essa conversa de Deus único e verdadeiro que os judeus pregavam. Vejam que então, depois que Jesus começa a falar com ela, ela desce à profundeza dela mesma e começa a perceber que ele era diferente dos outros. E aí ela diz inclusive: você sabe da minha vida, você sabe de mim. Como assim? E aí ela chega a dizer: você é um profeta. E aí em seguida ela diz assim: olha, mas nós também estamos esperando o Messias, um que vai chamar Cristo, que vai vir para matar a nossa sede. E aí Jesus se revela e diz a ela: sou eu. Você está diante do Cristo. Vejam que aí nós temos uma autorrevelação de Cristo. Sou eu a água viva, sou eu que vim matar a sede que você tem de Deus, sou eu que vou propor um sentido novo à tua vida. Ela experimenta, ela se abre e conta-nos o Evangelho que ela larga o cântaro, um símbolo de dor, de sofrimento, de repetição, e volta a Samaria, vai à terra dela falar: eu encontrei o Messias. As pessoas voltam e fazem a experiência com Cristo e dizem a ela: obrigado, você nos atraiu a Cristo. No entanto, nós podemos dizer que além do seu testemunho, nós experimentamos aquilo que Ele é, as palavras dEle, e desejamos a salvação. Pois então, um texto com vários elementos, mas que nesse tempo quaresmal nos chama a algumas atitudes de vida. Primeiro, abrir-nos para que a nossa terra seca beba da água viva que Deus tem a oferecer. Segundo, temos que pensar a grandeza dessa água na nossa história e permitirmos que Deus realize em nós a conversão necessária, a mudança necessária, o ajuste necessário para que a gente retome a nossa vida batismal de santidade, para que a gente deixe para trás coisas que não correspondem ao projeto de Deus. Terceiro ponto, eu diria, o quanto é significativo o nosso testemunho para os outros. Eu encontrei o Senhor, venha você também. Então hoje a gente entende que o processo de evangelização conta com a atração, ou seja, a minha alegria por estar em Deus é tão grande que atrai outra pessoa para vir também, que atrai outra, e assim a gente favorece ao mundo a experiência de Deus. E por fim eu diria, água viva é para nos salvar. Cristo é o grande noivo, e nós terminamos os livros da Bíblia com um convite: felizes os convidados para a festa nupcial do Cordeiro. É Cristo o grande noivo que nos convida à festa do banquete da vida. Alimentados pela palavra e pela Eucaristia, vamos nós caminhando com a igreja, a noiva de Cristo, que deseja ardentemente a nossa salvação. Que a gente abra o coração, beba da água viva e tenha certeza que o encontro com Cristo gera em nós novo caminho e nova vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.